Você já se perguntou por que é tão difícil largar o celular? Ou por que é tão fácil assistir aquele episódio da sua série favorita? Por que, mesmo sabendo que as comidas ultraprocessadas fazem mal, ainda sentimos muita vontade de comer? Ou por que passamos horas rolando o feed sem nem mesmo ver o tempo passar? O que pouca gente sabe é que essa busca incessante por prazer imediato, ela não acontece por acaso. Na verdade, ela está literalmente reprogramando o seu cérebro. O que deveria ser uma fonte natural de motivação e recompensa, acaba que está se transformando em uma armadilha que destrói a sua produtividade, o seu bem-estar e principalmente a sua felicidade. E o pior de tudo é que isso acontece de uma forma tão sutil que você nem percebe que está preso em um ciclo vicioso. Hoje vou te mostrar como essa busca incessante pelo prazer está hackeando o seu cérebro. E o mais importante, o que você pode fazer para recuperar o controle da sua mente e libertar-se dos seus vícios destrutivos antes que seja tarde demais. Nosso cérebro, ele foi projetado para evitar a dor e buscar o prazer. Isso sempre foi essencial para a nossa sobrevivência. Quando os nossos ancestrais, eles conseguiam comida, socializavam ou encontravam algum lugar seguro, algum abrigo, o cérebro, ele liberava um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é o que chamamos de molécula da motivação. É ela que nos impulsiona a agir, a querer algo e a sentir prazer quando conseguimos esse algo. Imagine que você está com fome e vê uma fruta madura em uma árvore. Seu cérebro libera dopamina e faz com que você tenha uma motivação para ir lá e pegar a fruta. Quando você come a fruta, a dopamina ela sobe ainda mais, gerando uma sensação de satisfação e de prazer. E isso reforça o comportamento, fazendo com que você queira repetir essa mesma experiência no futuro. Ele parece até mesmo um sistema perfeito, não é mesmo? E vou te falar que ele até era, até as coisas mudarem drasticamente. Hoje vivemos em um mundo onde tudo aquilo que consumimos foi feito para gerar um pico de dopamina artificial e imediato. E qual é o grande problema disso tudo? O grande problema é que o nosso cérebro ele não foi feito para lidar com esse excesso de estímulos que nós recebemos a todo momento. Redes sociais, comidas ultraprocessadas, pornografia, jogos eletrônicos, compras online, vídeos curtos, tudo isso ativa o nosso sistema de recompensa de uma forma rápida e intensa, criando assim uma sensação momentânea de prazer. Esses estímulos eles são tão fáceis de acessar que eles criam um problema extremamente grave. O cérebro ele começa a preferir esses prazeres instantâneos do que atividades mais desafiadoras e mais demoradas, como ler um livro, trabalhar em um projeto ou até mesmo fazer exercícios físicos. E aqui está a armadilha. Quanto mais você se expõe a esses estímulos artificiais, mais o seu cérebro ele se acostuma. Ele passa a exigir doses cada vez maiores de dopamina para sentir o mesmo prazer que ele sentia anteriormente. Se antes você conseguia trabalhar por longos períodos de uma maneira extremamente focada e produtiva, agora sente a necessidade de pegar o celular a cada 5 minutos. Vamos imaginar que uma pessoa toma café todos os dias. No início, apenas uma xícara já é o suficiente para deixá-la alerta, mas com o tempo o corpo se acostuma e ela precisa de 2, depois 3, depois 4 xícaras para sentir o mesmo efeito que sentia anteriormente somente com uma. O mesmo acontece com a dopamina. O cérebro se acostuma com esses picos artificiais e de repente atividades mais simples como uma conversa entre amigos, o seu hobby e até mesmo o seu trabalho, eles perdem totalmente a graça. Isso explica por que tanta gente hoje em dia tem tanta dificuldade de se concentrar. Por que sentimos tédio tão facilmente e por que passamos horas procrastinando e depois nos sentimos culpados. As principais consequências do vício em dopamina incluem a redução da motivação, você sente que tudo exige muito esforço, a dificuldade de foco, seu cérebro se acostuma com estímulos rápidos e rejeita aquelas tarefas mais demoradas, sensação constante de insatisfação, nada parece ser tão divertido quanto o celular e os vídeos curtos, e o aumento da ansiedade e da depressão. O excesso de dopamina pode exaurir o seu sistema de recompensa, deixando você apático. E o pior é que esse ciclo se retroalimenta. Quanto mais prazer imediato nós buscamos, menos conseguimos encontrar satisfação em tarefas e atividades realmente importantes. O cérebro está sendo treinado a querer recompensas imediatas e instantâneas o tempo inteiro. Mas calma que nem tudo está perdido. Existe um jeito de recuperar o controle do seu cérebro. E em breve eu vou te mostrar como esse problema ele pode ser solucionado e como você fará para recuperar o seu sistema de recompensa hoje mesmo. Mas antes nós precisamos entender as reais consequências desse problema e como ele está destruindo o seu cérebro.
A busca incessante por prazer não altera apenas o funcionamento do nosso cérebro, mas também nos torna menos produtivos, menos motivados e, ironicamente, menos felizes. E a ciência já comprovou isso. Mas para entender o impacto disso no seu cérebro, vamos voltar à dopamina. Como explicamos antes, esse neurotransmissor ele é responsável pela motivação e pelo prazer. Mas existe um problema. O cérebro ele é uma máquina de adaptação. Quanto mais dopamina você libera, mais difícil se torna de você sentir prazer com as mesmas coisas. Pense na primeira vez que você comeu um doce que amava. A experiência foi incrível, mas se você comesse todos os dias esse mesmo doce, aquela experiência já não pareceria mais tão incrível como era anteriormente. Você precisa de algo mais doce, mais calórico ou algo que te dê um estímulo diferente e ainda maior do que antes. E isso acontece com qualquer uma das fontes de prazer citadas anteriormente. Redes sociais, pornografia, comidas ultraprocessadas, jogos eletrônicos, compras compulsivas e etc. No começo basta um pouco, mas conforme o cérebro se acostuma, você precisa de cada vez mais estímulos para obter o mesmo nível de prazer. Anna Lembke, psiquiatra da Universidade de Stanford, explica que a busca desenfreada por estímulos leva a uma sensação constante de insatisfação, onde picos de motivação se tornam cada vez mais raros. Isso ocorre porque o cérebro ele tenta restabelecer o equilíbrio após ter uma liberação excessiva de dopamina, resultando em uma descida após qualquer sensação de uma experiência extremamente prazerosa. Isso explica porque tanta gente se sente desmotivada para estudar, trabalhar ou até socializar com algumas outras pessoas. Seu cérebro está condicionado a buscar apenas recompensas rápidas e de alto impacto. O problema é que no longo prazo isso pode levar à depressão, à ansiedade e uma sensação de vazio constante, pois a vida não é feita somente de momentos prazerosos. Outro efeito devastador desse excesso de estímulos é a perda da nossa capacidade de focar. O que antes era fácil, como ler um livro ou assistir a uma palestra inteira, hoje em dia parece impossível. Mas isso não é falta de disciplina, como muitas pessoas pensam, isso é um problema neurológico. O que acontece no cérebro é que o córtex pré-frontal, responsável pelo foco e pela tomada de decisões, é diretamente afetado pela exposição constante a estímulos de prazer imediato. Estudos mostram que pessoas com mais exposição a vídeos curtos e multitarefas digitais têm menos atividade cerebral na região do foco. Uma pesquisa conduzida pela University of California revelou que a média de tempo que uma pessoa consegue manter focada em uma atividade passou de 2 minutos para 47 segundos nas últimas 2 décadas. E isso tudo principalmente devido ao uso excessivo da tecnologia. Sabe aquela sensação de precisar pegar o celular a todo instante? Ou de abrir um vídeo e já querer avançar porque ele está demorando demais para carregar? Isso não é coincidência. Seu cérebro foi reprogramado para buscar cada vez mais a gratificação imediata, tornando cada vez mais difícil se concentrar por longos períodos. E o mesmo acontece com trabalho e estudo. O que antes exigia 1 ou 2 horas de dedicação, agora parece impossível passar por esse tempo sem checar o celular. Você sente que precisa de um estímulo constante, mas na verdade o que acontece é que seu cérebro ele perdeu a capacidade de manter o foco. O que acontece quando o cérebro ele está acostumado a uma alta dose de dopamina o tempo inteiro? Ele entra em um estado de hiperestimulação, o que pode levar a sintomas de ansiedade, insatisfação crônica e até, no pior dos casos, a depressão, como citado anteriormente. Isso explica porque mesmo vivendo na era com maior conforto e entretenimento da história, muitas pessoas ainda se sentem insatisfeitas, deprimidas e ansiosas, e os números cada vez mais vão aumentando. Quanto mais você persegue o prazer instantâneo, mais difícil fica de sentir felicidade genuína. Você já percebeu que depois de passar horas no celular ou de jogar algum jogo, você sente uma sensação de vazio interior? Como se, mesmo tendo se divertido, ainda assim falta alguma coisa? Isso acontece porque o excesso de dopamina artificial ele esgota o nosso sistema de recompensa, deixando você em um estado de apatia temporária. Mas e como isso está destruindo o seu futuro? Agora que você entende como esse ciclo ele afeta o seu cérebro, está na hora de pensar nas consequências que você terá no longo prazo. As pessoas que estão presas nesse sistema, elas perdem produtividade, a procrastinação acaba se tornando um padrão para elas, ficam insatisfeitas com a vida, buscam prazeres cada vez maiores, mas nunca encontram uma satisfação real, têm menos conexões sociais genuínas, substituem interações reais por entretenimento digital e desenvolvem ansiedade e depressão pela exaustão do seu sistema de recompensa. Se você sente que sua motivação e o seu foco não são mais os mesmos, se as atividades mais simples elas parecem completamente desinteressantes,
constantes. E se você precisa de estímulos constantes para se sentir bem, talvez o seu cérebro esteja viciado em dopamina. Mas calma que, como eu falei anteriormente, existe uma solução e eu vou te mostrar agora. Eu vou te mostrar como você pode reverter esse processo e como você pode recuperar o seu foco, a sua motivação e a sua felicidade genuína. Embora a busca incessante por prazer imediato possa ter reconfigurado nosso cérebro de maneiras prejudiciais, a boa notícia é que é 100% possível reverter esse processo. Com as estratégias adequadas, nós podemos restaurar o equilíbrio do nosso sistema de recompensa e, consequentemente, redescobrir a satisfação nas nossas atividades cotidianas. Então vamos começar falando com o número 1, praticar a gratificação atrasada. Isso significa resistir à tentação de recompensas imediatas em benefício de algo maior no futuro. Por exemplo, ao invés de assistir um episódio a mais daquela série que você tanto gosta, por que não tentar desenvolver alguma habilidade pessoal nova ou tentar focar em algum projeto pessoal que você tem que tirar do papel? Embora a sua recompensa ela não seja instantânea, a satisfação no longo prazo ela é significativamente maior e isso ajuda a reprogramar o seu cérebro. A prática da gratificação atrasada ela está relacionada a uma maior ativação do córtex pré-frontal, região do cérebro responsável pelo planejamento e pelo controle de impulsos. E isso acaba fortalecendo a nossa capacidade de tomar decisões mais saudáveis. Número 2, limitar o uso de tecnologias e o uso das redes sociais. As plataformas digitais elas são programadas para capturar a nossa atenção e nos fornecer recompensas rápidas, contribuindo para o desequilíbrio da dopamina. Algumas das estratégias que você pode utilizar é definir tempos limite para a utilização de redes sociais. Estabeleça um tempo máximo diário para o uso de redes sociais e entretenimento digital. Outra estratégia que você pode adquirir é desativar as notificações. Isso reduz as interrupções constantes e diminui a tentação de verificar o dispositivo a todo momento. Número 3. Engajar-se em atividades físicas ao ar livre. O exercício físico e o contato com a natureza são formas naturais de liberar a dopamina de uma maneira equilibrada. Atividades como caminhada, corrida e yoga estimulam a liberação de endorfinas e dopamina, melhorando o humor e a motivação. Já passar tempo ao ar livre reduz o estresse e melhora a nossa sensação de bem-estar. Número 4. Praticar mindfulness e meditação. Técnicas de mindfulness ajudam a aumentar a consciência do momento presente, reduzindo a busca por gratificação imediata. Alguns dos seus benefícios são a redução da impulsividade e o aumento da satisfação. A meditação regular ela pode alterar a atividade cerebral, promovendo um equilíbrio saudável dos neurotransmissores e ajudando no nosso bem-estar emocional. Número 5. Estabelecer metas de longo prazo e celebrar pequenas conquistas. Definir objetivos que exigem esforços contínuos e reconhecer cada passo em direção a eles ajuda-nos a reprogramar o nosso sistema de recompensa. Dividir metas maiores em etapas menores acaba facilitando muito o nosso progresso e também proporciona múltiplas oportunidades de celebração. Mesmo as pequenas vitórias merecem reconhecimento, pois isso reforça cada vez mais os nossos comportamentos positivos e também ajuda a reprogramar cada vez mais o nosso cérebro para nós nos recompensarmos por essas boas atividades que nós estamos executando. A celebração de pequenas conquistas acaba liberando dopamina de forma saudável, reforçando os circuitos neurais associados a hábitos positivos e à motivação. Ao implementar essas estratégias, podemos reverter os efeitos negativos da busca por prazer instantâneo. E isso trata de nós retomarmos o controle da nossa própria vida, encontrando satisfação em experiências significativas e construindo assim um bem-estar duradouro. Para que você entenda como a busca por prazer imediato está afetando o seu cérebro e a sua vida, eu quero te fazer uma pergunta. E também quero que você comente aqui embaixo. Qual dessas estratégias você utilizará hoje para reverter esse processo? Vai tentar um detox de dopamina, estabelecer metas de longo prazo ou praticar mindfulness? Me conta aqui embaixo nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com aquele seu amigo que também precisa muito ouvir isso. Acredite, tem muitas pessoas que nem sabem que estão presas nesse ciclo vicioso e esse vídeo pode ser a chave para ajudá-los a recuperar o controle
controle da sua própria mente. Mas se você quiser mais conteúdos como esse, de desenvolvimento pessoal, neurociência e como reprogramar a sua mente para alcançar a sua melhor versão, se inscreva no canal, ative o sininho e ative as notificações do canal. Aqui eu trago todo tipo de conteúdo que você precisa para tornar-se a sua melhor versão e para você evoluir constantemente. E sempre se lembre, você tem o poder de reprogramar o seu cérebro. Você não precisa ser escravo dos impulsos ou das distrações. Pequenas mudanças diárias podem modificar totalmente como você pensa, como você sente e como você age no seu dia a dia. E tudo isso começa agora. Eu sou Aroni Júnior e busque sempre a melhoria constante.